Eu vou mostrar depois para vocês, pessoal, um material que já após a... Não foi uma boa parte do material, acho que metade dele foi lançado com o Spirit ainda vivo, foi com a aval, com a bênção dele, e depois, eu acho que a fase dele na DC, que o Spirit foi publicado pela DC, eu acho que o Eisner já tinha falecido. Mas ele já tinha falecido. Mas o Spirit, ele chegou depois como homenagem, né? Como critério de homenagem dos profissionais, das editoras, todo mundo que passou, por todas as editoras que o Spirit passou, todo mundo que queria botar a mão e tentar fazer uma adaptação, uma história, uma homenagem a esse personagem lendário, né? E isso começou, e sempre o Eisner, ele era muito reticente, ele era muito ciumento com o Spirit, ele não deixava qualquer um botar a mão, na verdade ele não deixava ninguém que não tivesse debaixo da asa dele fazer o personagem, tocar as histórias do personagem. E durante muito tempo, um dos sócios dele, que eu até esqueci o nome do cidadão, pera lá, que ele faz até o prefácio aqui da edição que foi publicada, Dennis Kitchen. Dennis Kitchen era sócio-editor dele e depois virou agente dele, se eu não me engano. Isso. E o Dennis Kitchen... O Dennis Kitchen é o editor da Kitchen Press. Kitchen Press. Que, em parceria com a Dark Horse, lançou, deixa eu mostrar aqui, essas edições aqui, ó, pessoal. Eu só peço a paciência do pessoal aqui, que aqui a gente chuta a cabeceira, agarra, a gandula, e daí é árbitro também. E ele lançou aproximadamente, eu acho que são 8 aventuras por volume. Eles lançaram uma edição especial do Spirit feito por mestres, né, pelos artistas mais reconhecidos ali, e que, né, estavam, obviamente, predispostos ao desafio de tocar as histórias do Spirit em edições, uma minissérie que fazia homenagem ao personagem e, por tabela, também ao seu criador. E isso foi publicado aqui pela Devir, na época, e foi compilado em 2 volumes, que era The Spirit, As Novas Aventuras, e depois veio o segundo volume, que era o The Spirit, Mais Aventuras. E aqui, pessoal, só para mostrar aqui o nome da galera que estava envolvida no projeto. Uns caras aí que estão começando ali na indústria, um tal de Alan Moore, Neil Gaiman, Kurt Busiek, Dave Gibbons, Scott Campbell, Mike Howard, David Lloyd, Michael Chadwick, Steve Hampton, Mandrake, John Ostrander, Paul Pope. É uma galera aí que quase não entende do riscado. Isso, o pessoal que estava só passando. Tava passando, não tinha nada que fazer, né? Falei, eu vou fazer aqui a história desse cara aqui, de terno azul e máscara. E, meus amigos, isso aqui, o Dennis Kitchen, ele fala, né, que ele demorou um tempo, no prefácio ele fala, eu demorei muito tempo para convencer o Will Eisner a liberar o filhote dele, né, para ir brincar em outros parques, em outras paragens. Mas da feita que ele começou a ver o resultado do que estava sendo feito por essa galera, ele fala, o Will Eisner ainda vivo ainda falou, olha, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu tinha liberado antes para a galera fazer. Tinha feito antes. Exatamente. E isso aqui, pessoal, acabou em 2 volumes, por quê? Porque a parceria do Dennis Kitchen com acho que é na editora dele, a agência dele também, e eu acho que venceu também a licença dele, que isso aqui foi publicado na época que o personagem era da Dark Horse. E ele fala que só parou em 2 volumes porque a agência dele, acho que não me engano, teve que fechar as portas. E pouco tempo depois também, Will Eisner veio a falecer. Então ficou nesses 2 volumes aqui essa minissérie, esse projeto. Tempo depois, após a morte do Spirit, eu acho que os direitos eles passaram para DC Comics, não é isso, meu amigo? Exatamente. E foi lançado isso aqui, pessoal. Jogaram na mão de um artista que foi muito conhecido justamente por saber trabalhar, por 2 artistas, diga-se de passagem, no início, né? Foi colocado sob a batuta de Darwyn Cooke, que já havia feito, né, a DC Nova Fronteira, e já tinha sido reconhecido já, né, pelo grande público como um artista que trabalha muito bem com histórias ou personagens retrô, né, e consegue dar um tom atual para personagens, né, com décadas de história e de cronologia.
Então eles trouxeram, e obviamente, né, para trazer a atenção do personagem de novo, né, trazer ele, vão fazer crossover com quem logo? Com Batman. Então tem essa história aqui, encabeçada por Jeff Loeb e Darwyn Cooke na arte, e depois foi lançado em 5 volumes compilados, com histórias onde o Darwyn Cooke fazia roteiro e arte, acompanhado, né, do colorista Dave Stewart, e o J. Boone, eu acho que eu era o arte finalista dele, se eu não me engano. J. Boone era o arte final, Dave Stewart nas cores, e o Darwyn Cooke fazia roteiro e arte. E depois teve uma nova equipe, porque eu acho também que, infelizmente, também o Darwyn Cooke, nesse processo, nesse período também, acho que ele faleceu. E a tocha foi passada para outros artistas. De novo, uns caras aí que, né, a gente não sabe direito assim. Um tal de Glenn David Gold e Eduardo Rizzo fazendo histórias. Gayle Simone no roteiro, Phil Hester na arte. Aqui também ficou muito marcado, porque grande parte das histórias que compõem esse volume aqui, que foi publicado pela Panini, As Novas Aventuras, tem dedo até do... Meu Deus do céu, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que surpreendeu, viu? Os roteiristas, as histórias, a qualidade. Me deu um branco agora. Exato. A dupla, Sérgio Aragonês e Marc Evanier, nos roteiros. E diga-se de passagem, pessoal, essas histórias aqui, que cabeçadas pelo Sérgio Aragonês com o Marc Evanier, elas são ainda melhores do que as que foram feitas roteirizadas pelo Darwyn Cooke, viu? São histórias de qualidade, ou seja, o personagem sempre esteve muito, muito bem acompanhado. Exato. Essa história que você mostrou, do Aragonês com o Evanier, o Aragonês e o Evanier já era uma dupla egressa da revista Mad, né? Então, assim, sim. Revista Mad é com eles, né? Exatamente. Então, essa história é aquela que se passa no cinema, na gravação na filmagem de um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E no set de filmagem, não sei se o diretor, alguém é assassinado, eu não lembro muito bem, mas é muito legal, porque veio o Spirit e o comissário Dolan. Eles começam a investigação para saber, eles chegam à conclusão, alguém da equipe matou o sujeito. Então, várias pessoas tinham um motivo. Um invejoso que queria o lugar, o outro que foi desprezado, que em vez de ser ator foi ser ajudante, enfim, tinha vários motivos, né? E todo mundo, Segunda Guerra Mundial, todo mundo de soldado, todo mundo de militar. Aí eles pegam o figurino. Aí eles começam a interrogar todo mundo, né? E eu não sei o que acontece, alguma coisa assim, um sujeito que está sendo interrogado. Ele falou, não, que eu precisei sair um instante e depois eu voltei. Ele deu uma desculpa meio esfarrapada ali e tal, não sei o quê, né? Mas por que você saiu? Não, porque sei lá, o produtor do filme mandou fazer tal coisa, né? Mas ele acabou virando o principal suspeito, esse funcionário, esse ator, né? Aí ele falou, o pessoal fala assim, mas caramba, ele mandou você sair tal, não sei o quê, você obedeceu tal. Aí ele vestido de nazista, ele fala, poxa, mas eu só estava cumprindo ordens. Aí o Dolan vira para o Spirit e fala assim, poxa vida, por que todo mundo que usa esse uniforme só fala isso? Só fala isso. Só fala isso. Eu só estava cumprindo ordens. É muito legal, bicho. Olha, é tão ferino quanto o Eisner. É muito bacana, meu. Muito bacana mesmo.